Amém. Cumprimento o nome da paz do Senhor. Amém. Aleluia. Estamos felizes que hoje estamos no dia propício para se buscar a Deus. Dia aconchegante. Aleluia. Amém? Nós estaremos dando continuidade aí no ensino. Nós, semana passada, a Carol aqui expôs sobre a vida de Estevão, né? Sobre o avivamento de Estevão. Nós até compreendemos e entendemos, né? O amor de Deus para com Estevão, o amor de Cristo, né? E a ousadia de Estevão para se achegar até a Cristo. Aleluia. Muitos de nós vamos muitas vezes perecer, porque nós não temos a ousadia de chegar diante de Deus e falar: o morrer é lucro e o viver é Cristo. Mas enfim, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre avivamento, mas um avivamento coletivo. Até se vocês repararam, nós ultimamente falando só de avivamentos pessoais, pessoas que foram avivadas, pessoas que receberam. E hoje nós vamos falar sobre um avivamento um pouco mais amplo, né, no conceito de poder de Deus. Amém? Sentados mesmo, Ezequiel capítulo 37, é um texto bastante, eu diria que bastante conhecido, né, bastante cantado, pregado. Ele tem todas as características de uma boa pregação. 37, verso 10, nós vamos ler alguns versículos hoje, eu vou basear esse estudo em Isaías 62, verso 6 e 7, mas nós vamos ver esse versículo aqui, que tem algumas coisas que vão complementando as nossas vidas, amém? Todos encontraram? Amém. Diz assim, ó, Ezequiel 37, verso 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram osso com osso. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé um exército grande em extremo. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra é rica, Senhor, e misericordiosa. Te peço nessa noite, Pai, que o Senhor possa guardar, Senhor, no meu coração, Senhor. Guarda, Senhor, tira toda a vaidade, todo o orgulho, toda a prepotência, Senhor, toda a arrogância, Senhor. Ainda, Pai, que nós, ó Pai, venhamos a achar que o nosso coração é bom, Senhor, mas ele é enganoso, Pai. Por isso, nessa noite, tira de mim, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti. Põe, Senhor, somente a Tua palavra, Senhor, fluindo neste lugar. Nós sabemos, ó Deus, que a Tua palavra tem poder e pode, Senhor, salvar as nossas almas. Nessa noite, Pai, abençoa, santifica e nos ensina, Senhor, como ser, ó Pai, um avivador, ó Pai, por onde quer que nós passamos, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, que nós possamos ouvir a Tua voz e aprender de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Quando a gente fala de mundo perdido, a gente pensa que é os dias de hoje, né? Se você dá uma estudada, ver um pouquinho de história, né? E você vai ver que o mundo, ele jaz do maligno desde a queda do homem. Vamos citar algumas coisinhas ruins que aconteceram na vida. Quem pode citar uma aí para mim? Lá do passado. Vamos deixar a queda de fora, tá? Depois da queda, só vou ser generoso. Depois da queda, o que aconteceu lá? Vamos tentar aí, adivinhar aí? Adivinhar não, lembrar, né? Nós não adivinhamos, nós lembramos, né? Porque nós já lemos, né?
O que de ruim aconteceu lá, irmãos? A Caim matou Abel. Quem? Desobediências. Quem não? Tem um antes, alguém falou um negócio aí. Abel. Eu ouvi Abel? Sim. Homicídio. Caim, Abel, a morte, o primeiro homicídio. O que mais? Povo indo para o Egito. Hã? Povo indo para o Egito. O povo indo para o Egito. E antes? Torre de Babel. E antes? Dilúvio. Dilúvio. E antes? Já falei, não sei não, acabou a Bíblia, né? Vamos deixar. É brincadeira, né, irmãos? Mas vocês esqueceram da mulher que deu a estátua de sal? Sodoma e Gomorra. Sodoma aí? Gomorra. Gomorra, né? Depois você vai ver mais para frente, você vai ver o povo, os egípcios, né? Como eles tratavam os seus escravos. Aí você vai ver a destruição, você vai ver a promiscuidade no meio dos cananeus, no meio dos filisteus, no meio dos amorreus, os caras que queimavam seus filhos vivos, a Moloque, né? Você vai ver muitas coisas ruins, né? A gente acha que o nosso mundo hoje é ruim. Eu não estou falando que era bom não, tá, gente? Não falei isso. Mas se você vivesse há 200 anos atrás, eu garantiria que você acharia seu mundo mais pior do que o que está hoje. Por quê? Porque em muitos lugares não havia lei, não havia controle, não havia nada, cada um fazia o que queria, como queria, quando queria, da onde queria, se desse na cabeça. Então, quando a gente fala de um mundo falido, o mundo ele começou a sua ruína lá na queda. Quando ele caiu lá, o homem vacilou, comeu lá do fruto, né? Por que a gente fala do homem? Porque Eva comeu o fruto lá. Aconteceu alguma coisa com ela? O que aconteceu com ela? Nada. Nada. Ela enxergou o bem ou o mal? Não. Ela não viu nada. A coisa só desandou mesmo quando Adão comeu. Estou ajudando as mulheres hoje. Mas a realidade é que a responsabilidade de não comer era do homem. Ele era o cabeça, ele era o responsável. Então, quando ele come a água nos seus, olha, o problema é que ele não deveria ter comido. Se Adão não tivesse comido, provavelmente, eu não sei como nós estaríamos hoje, né? Mas meio a meio, a vida estaria bem melhor. Mas enfim, deixa Adão, depois nós conversamos pelo céu com 5 minutos que José falou. A brincadeira. Então, a gente vai pegar lá no livro de Gênesis, aí o mundo começa a ter a deterioração, a se deteriorar. Ele começa a cair os padrões. E a Bíblia vai dizendo que no começo Deus visitava o homem todos os dias pelo entardecer. Passou-se um tempo, ele começou a vir esporadicamente, e passou um tempo que o Sete começou a invocar o nome do Senhor, já que Deus já não se fazia presente no meio de tanta coisa ruim. Então aí nós vamos trazendo aqui, falando de avivamento no mundo. Nós vivemos hoje num mundo globalizado, né? E por um lado é bom, né? A gente nunca imaginou que a gente conseguiria falar com uma pessoa ao vivo agora no Japão, olhando para ela andando na rua, nós andando na rua se quiséssemos, ou então na nossa casa, falar, nós vemos as pessoas lá dentro, ou então você está lá nas Bahamas curtindo as suas férias e você conseguir visualizar a sua casa. Você olha lá pelo celular, vê se o cachorro está bem, você consegue dar até comida para o cachorro através do celular. Isso é bom, não é? Claro que é. Não, puxa vida, né? Tipo assim, hoje você não precisa mais falar o TAP, as pessoas já sabem, não precisa nem você falar. Precisa site, né, a sua localização. Enfim, tem muitos avanços, coisas boas. Nós, né, por exemplo, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos Deus falando do sexo dos bebês, que eu só sabia por milagre. Quem quer saber? Hoje em dia não precisa mais de revelação para saber qual é o sexo do bebê. Desculpa aí. Se tem alguém na igreja, entrar alguém na igreja pedindo para orar, para falar o sexo do bebê, eu falo, espera alguns meses, aí sai no raio-x, ó. Menino
menino. São coisas, né? Evolução, né? Nós passamos de morrer de algumas doenças que hoje em dia já não matam mais, né? Paralisia infantil, essas coisas, tudo foi tendo seus tratamentos. Mas por um lado também nós temos o lado ruim das coisas, porque antigamente, para a gente saber uma notícia ruim, levava no mínimo um mês, dependendo do lugar onde ela acontecia. Hoje ela não leva 30 segundos. Um dia desse eu estava vendo lá um cara batendo no outro, num vídeo lá que mandam lá, né? O cara batendo no outro, ninguém que ajudar o cara. Os caras, todo mundo filmando. Ninguém quer ajudar ninguém. Só vou filmar aqui, que eu vou colocar no meu status ali, que eu vou, né? Só que por essa interação, o mal também, ele consegue ampliar de maneira muito mais substancial do que as coisas boas. Quando eu leio, eu vejo alguma coisa, nós vamos olhar pela internet, ou ver algum site, alguma coisa, nós realmente procuramos ver e vai ser mandado para nós aquilo que é de pior, aquilo que há de pior, da degradação, da situação, eu diria caótica. Mas quando nós pegamos a história da humanidade e vamos trazendo, nós vamos ver que houve tempos também tão tenebrosos quanto. Quando Jesus nasceu, quando Jesus estava na terra, os tempos eram difíceis. Quando a igreja foi fundada, os tempos eram difíceis. As pessoas eram mortas, jogadas nas arenas. Quando Paulo vai para Efésios, ele fica 3 anos lá pregando contra a deusa Diana, contra o culto sexual que tinha naquela cidade. Lá em Éfeso tinha um templo dedicado a Diana, e tinha sacerdotisas, né? Que eram, diria que prostitutas, que todo aquele caminho, quando ia chegar no templo, os homens iam e acabavam tendo relações com elas. E Paulo vai pregar ali incisivamente, tanto é que Paulo acabou tendo alguns problemas lá. Mas enfim, e quando a gente fala de avivamento nos dias de hoje, né, no mundo em que nós vivemos, parece, eu vou usar o termo parece porque eu vou deixar uma certa no ar, parece que a palavra de Deus não faz mais efeito. Eu vou falar um negócio para vocês, né, como corpo de Cristo, parece que a palavra de Deus não é o suficiente para alcançar alguém mais. Eu tenho que colocar algo mais, né? Eu tenho que inventar uma situação, eu tenho que criar um ambiente de adoração. Quando eu falo criar, humanamente falando, né? Um dia desse eu estava, faz um tempo já, eu tenho umas prima minha que desde criancinha, a gente praticamente cresceu juntos, a gente viu ela, agora ela está casada e tal. E aí ela estava indo lá um dia, ela pegou e falou para mim, ela me chama de Afonsinho. Afonsinho, eu vou para a balada gospel hoje, por isso eu arrumo um namorado. Desculpa. Aí eu olhei para os olhos delas com o meu humor peculiar e falei para ela, filha, o dia que você achar alguém que presta na balada gospel, eu jogo a minha Bíblia fora. Nossa, não é assim não. Eu falei, claro que não, filho. O homem que você tem que casar tem que estar no altar e não na balada. Ele tem que estar diante do trono de Deus, e não lá na baladinha gospel, lá dançando gospel sertanejo. E aí, graças a Deus ela casou com um rapaz de bem e tal. Mas o que eu quero dizer é isso, hoje a igreja, quando a gente fala de avivamento, as pessoas olham, eu estava até comentando com a minha esposa, falei, parece que a palavra de Deus perdeu a essência de salvação. Eu preciso de algo, eu preciso de um open bar
para mim ir para o céu. Quando se trata nessas condições, um dos dois, nós como corpo de Cristo estamos precisando interceder e orar. Não existe como a Carol já ministrou aqui, o avivamento, ele precede, ele vem do caos, mas a ação do avivamento, para que ocorra o avivamento, chama-se oração e comprometimento. Por que nós falamos de oração e não oramos? Né? Eu não estou falando que isso aqui não é para a gente ficar, né? Não, estou falando, isso é um contexto da gente. Por que pregamos grandes sermões sobre oração, mas não dobramos os joelhos para orar? Porque somos mais teóricos do que práticos. Porque nós falamos de oração, eu acho que em todo culto que tem, eu acho que não deve ter um culto que eu não tenha visto que não tenha citado a palavra, nós precisamos orar. E é engraçado porque quando eu falo nós, eu estou falando de mim também, porque de vez em quando eu espero que você ore. Aí um dia desse eu estava lendo, um pastor estava ministrando, ele falou: olha, você fala tão mal da igreja, você fala tão mal da situação, pare para pensar, se a igreja orasse como você ora, como seria a igreja? Se a igreja se consagrasse como você se consagra, como seria a igreja? Se a igreja ofertasse como você oferta, como seria a igreja? Eu quero avivamento. Você quer avivamento. Nós queremos avivamento. O que fazemos com o avivamento? Aí é que está o problema. Porque um avivamento individual, como na vida de Pedro, que ele buscou, foi curado, restaurado, um avivamento na vida de Estevão, um avivamento que aconteceu na vida de Paulo, que vai ser tratado provavelmente mais para frente. Esses avivamentos são pessoais, mas no coletivo tem que haver uma identificação com a igreja primitiva, e eles caíram na graça de todos. Hoje a igreja, a Carol falou aqui a semana passada que as pessoas não querem fazer negócio com crente, né? E eu falo sério, irmãos, tem uns aqui que não fazer não, você vai levar. Se fosse no mundo das breganhas, você vai levar a manta, né? Você vai ser passado para trás. Por quê? Porque nós não somos o reflexo de Cristo. A igreja não é o reflexo de Cristo, ou não tem sido, é para ser. Quando eu falo isso, você fala, você está falando da igreja daqui? Não, estou falando da igreja do Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que nós precisamos de um avivamento no meio do povo de Deus, é porque algo com o povo de Deus está errado. Nós vemos aqui em Ezequiel capítulo 37, essa passagem bastante conhecida, que ele chega num vale de ossos secos, e ele olha e fala assim, e os ossos não estavam secos, estavam sequíssimos. Né? Ele deixa bem traduzido. Esse sequíssimo significa que já não tinha mais tutano, já tinha acabado o tutano dos ossos, né? E aí ele fala, aí Deus pergunta para Ezequiel, é o seguinte, tá vendo esse monte de carcaça aí? Dá para viver isso aí? Ezequiel olha para aquilo lá, irmãos, e fala assim, Senhor, o Senhor sabe que eu, pela minha fé, nem para sabão isso serve. E aí Deus fala para ele, então, profetiza. E a Bíblia vai dizer que Ezequiel profetiza, e quando ele começa a profetizar, ele começa a ouvir um barulho, e um barulho de osso encostando em osso, se juntando com osso. Agora eu falo para você, irmão, você que é um crente corajoso, um crente do manto, um crente de canela de fogo, se você tivesse orasse isso nas suas costas, você começasse a ouvir esse barulho, o que você faria? Estaria correndo até agora, né? Por quê? Se tem um monte de osso ali, vai se juntando, e com Deus, irmãos, não tem erro, porque os ossos vão se encaixando perfeitamente. Não sobrou osso, não sobrou pé, não sobrou dedo, não sobrou orelha, não sobrou nada. Os ossos vão se encaixando perfeitamente. E a Bíblia diz que quando Ezequiel olha para trás, os ossos se juntaram e começou a criar musculatura, e começou a criar pele, começou a criar carne. E aí a Bíblia diz que ele olha e está aquele monte de corpos deitados lá, porém estavam sem vida.
Lembra lá de Gênesis capítulo 3, quando Deus assopra o seu no narizinho do Adão? Os homens estavam daquela maneira, sem o fôlego de vida. E aí a Bíblia diz que Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, profetiza dos 4 cantos para que o Espírito venha sobre eles. E a Bíblia diz que eles estavam todos deitados. Às vezes eu paro para pensar e eu faço uma analogia com a igreja, né? A nossa igreja, não a nossa igreja de hoje, a igreja que vai morar no céu, que ainda está glorificando a Deus. Quantos de nós, quantos cristãos estão deitados na presença de Deus? Já receberam nervo, já receberam pele, já receberam carne, mas não tem vida. Se eu parasse para pensar aqui e perguntar quantos, né? E aí a gente para e fala assim: estão deitados, inertes. O que é uma pessoa inerte? É uma pessoa que não se movimenta. Tem muitos, mas tem muitos cristãos. Você fala, mas o cara já recebeu a Cristo, ele já recebeu pele, já recebeu carne, já recebeu músculo, já está todo prontinho, ele está pronto para a guerra, porém lhe falta o mais importante de todas as coisas: o Espírito. A igreja ainda está de pé, pessoas dentro da igreja prontas, preparadas, mas está lhe faltando o mais importante: o Espírito Santo de Deus. Eu fico triste quando eu leio esses negócios. É sério, dá uma tristeza no coração, porque nós nos englobamos nesse contexto, né? Muitas vezes. Eu espero, né? Mas você fala, mas eu não sou assim. Graças a Deus pela tua vida. Louvo a Deus pela vida daqueles que continuam e permanecem em pé, que são os remanescentes, que não se dobram a Baal. Aí você vai me perguntar, mas está todo mundo desse jeito? Aí eu falo que eu vou citar uma passagem que está lá em Reis. Deus fala: ó Senhor, pode me matar. Elias fala para Deus: pode me matar, me leva embora. A minha vida já foi, eu não sou melhor do que meus pais, meu ministério está acabado, está tudo destruído, não tem nada. E só eu fiquei aqui, ó. Para mim vai ser um alívio se eu me matar. Essa foi a frase de Elias. E aí Deus olha e fala para ele: não, filhote, ainda tem 100 ainda, que não se dobraram a Baal. Tem sempre 100 que não se dobra a Baal, né? Então, mas eu estou falando num contexto geral. A Bíblia vai dizer que Ezequiel está nesse vale de ossos secos. Esse vale de ossos secos representava a cidade, era o povo de Israel, que estava cativo na Babilônia, que o povo que tinha sido exilado. E exilado por quê? Exilado pela sua desobediência e pelo seu esfriamento espiritual. Todas as vezes que o povo de Israel perdia a intimidade com Deus, perdia a noção, perdia a comunicação, perdia a conectividade com Deus, Deus lhe trazia alguma situação de opróbrio. E essa vez não foi diferente. A Bíblia vai dizer que o Nabucodonosor vai secar a cidade, vai levar as pessoas, os judeus, lá para a Babilônia. De Jerusalém para a Babilônia existe uma pequena distância de 1000 quilômetros. 1000 quilômetros, dá uma distância mais ou menos daqui no Rio Grande do Sul. É perto? Hoje é. Agora vai para cavalo para você ver, com um monte de criança. Não era tão fácil assim a vida, né? E aí a Bíblia vai dizer que alguns estudiosos dizem que este relato aqui se trata de quando o povo de Israel voltaria para Jerusalém. Outros teólogos dizem que esse texto aqui se faz do povo de Israel que vai quando Jesus voltar no grande Armagedon, né? Mas aqui nós estamos trazendo um contexto para nós como igreja. O homem, a mulher de Deus, o jovem de Deus, a criança de Deus, não adianta estar apenas respirando, ela precisa estar expirando o Espírito Santo, porque aí nós vamos ter uma real mudança na nossa vida. Avivamento no mundo circular, ele só funciona quando a igreja se posiciona de forma contrária.
Né? Eu sempre brinco e falo para as pessoas, parece que a Bíblia, quando eu falo para vocês que a Bíblia parece que não cola mais, né? não salva, não tem mais poder, porque o que Jesus falou para os seus discípulos? Né? Ele falou muitas coisas, né? Você poderia ter respondido isso. Mas não, ele falou uma frase interessante: vocês serão odiados por quem? Todos. Todos. Não é por um. Não é para o seu vizinho lá, filho de carneiro com porro, não. Não é aquele problemático, não. É por todos. Mas é engraçado, você reparou que no dia de hoje é até legal ser crente? Não. Você está falido. Sua vida está uma derrota só. O que você faz? Eu virei crente. Mete uma camisa, eu sou de Jesus. Tatua Jesus no braço. Sua vida vai ficar uma beleza. E todo mundo fala: nossa, como ele cresceu espiritualmente. A mídia, parte da mídia, né? Principalmente, né? Uma vez eu estava vendo uma reportagem, estava lendo uma reportagem sobre um entrevero que teve entre os crentes aí, e aí sobre uma fala do Fernandinho, né? Ele falou que não existe um evangelho, só existe um evangelho. Não existe evangelho para jogador de futebol, não existe evangelho para rico, não existe evangelho para pobre nem para artista. Evangelho é para todos. Não tem diferenciação. Eu sou do artista, então meu evangelho é diferente. Não, o evangelho é um só. É nós que temos que nos adaptar ao evangelho, não o evangelho se adaptar a nós. Ocorrendo ao contrário hoje, né? Hoje as pessoas querem que o evangelho se adeque à sua forma rotineira de viver. Isso é terrivelmente perigoso. Por que é perigoso? Porque sempre vai aparecer um espertalhão dando aval para isso. O pior não é isso, irmão. Eu querer ter uma vida miserável, tudo bem. Mas o pior é que tem sempre um espertalhão que vem e fala: não pode fazer que funcione. Porque aí, né, é uma forma de você angariar pessoas, né, de levar pessoas para o mesmo buraco. Significa pela morte. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías. Porque se o mundo está numa derrota, se o mundo está em situação de caos, se o mundo está caminhando a passos largos para a perdição, e a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, e a Bíblia diz lá em Judas que nós devemos arrebatar alguns do fogo, né? Tem gente que acha que vai arrebatar todo mundo do fogo. Você não vai arrebatar todo mundo, você vai arrebatar alguns. Se você conseguir arrebatar alguns, glória a Deus pela tua vida. As pessoas: nossa, você é muito frio, você não é pentecostal. Não, eu leio a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai ver que não é bem assim, né? Tipo, pega lá os valentes de Davi. Quando Keila é saqueada, foi até ministrado aqui um tempo atrás aqui. Acho que foi o pastor Vanderlei que ministrou sobre Keila. Quando Keila foi saqueada, o que tinha no meio dos valentes de Davi? Está lá no capítulo, acho que é no último capítulo de Samuel. De 1 Samuel, no capítulo 28. E os homens de Belial que estavam junto com os soldados de Davi. Quem é que estava lá? Simples assim. Ou você acha que lá no meio de Davi só tinha gente boa? Homenzinho bom. Esse aqui matou 150. Aquele ali é melhor, né? Aquele cortou a cabeça de não sei quantos. Então a gente acha que não tem. No nosso meio, no meio sempre vai ter aqueles que desabonam o Evangelho, que desabonam Davi, que desabonam o reino, como sempre foi. Amém? Vamos lá ler o versículo 6 e 7. Alguém lê para mim enquanto eu estou no água? Em qual capítulo? 62, Isaías 62, versículo 6 e 7. Ó Jerusalém, eu coloquei vigia sobre os seus muros. Eles vão orar a Deus sem parar, pedindo que Ele cumpra as suas promessas. Vocês vigiai e orai sem parar, não se entreguem ao repouso. Não lhe deis descanso, até que firme Jerusalém e torne-se famosa e respeitável em toda a terra. Amém?
Quando eu falo de caos, quando eu falo de abatimento espiritual, de apatia, chama do que você quiser, de esfriamento, Jesus falou que falta de fé que nos últimos dias, né? Enfim, a gente pode dar o nome que for, se você quiser, tudo que vai contra ao fervor, ao clamor, à presença de Deus. Quando eu leio esse texto, você lê esse texto, Isaías está dizendo que, né, as ações que um homem deve tomar para ter o avivamento. Porque eu ficar aqui, irmãos, avivamento, avivamento, olha lá, olha o avivamento aí, é mentira, olha o avivamento lá, mentira. O que é o avivamento? O que eu preciso fazer para que o avivamento aconteça no nosso meio, no meio da nação? Não depende de um, depende da igreja, depende de um conjunto, mas se cada um de nós fizermos a nossa parte, a vida fica bem mais fácil. A primeira coisa que Isaías diz aqui, a primeira coisa que nós precisamos ter para ocorrer um avivamento chama-se oração perseverante. Quem é que já desistiu de orar por alguma coisa aqui, irmão? Graças a Deus, não sou eu, não. Vai ficar meio estranho aqui, não. Eu já desisti. Teve uma situação que eu olhei para a situação e falei: Jesus, entrega essa vida nas tuas mãos. Estou indo. Fui, meti o pé. Por quê? Porque eu cansei. Aí você fala: nossa, o pastor cansou de orar por aquela situação. Cansei. Vou mentir para você e falar: não, irmãos, eu sou aqui o. Estou aqui vestido de cripto, eu sou super crente. Não, a gente tem que ser perseverante. Quando eu trago essas ministrações aqui, eu não estou trazendo para a igreja, estou trazendo para mim. As coisas que eu falo aqui, a primeira tem que se encaixar na minha vida. E aí, a primeira oração, o primeiro passo que ele dá aqui ele está dizendo assim: ó Jerusalém, sobre o teu muro, os guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Jamais. Aí Paulo diz: orai sem cessar. Orai para resistir o dia mal. Né? Jesus fala: orai, pedir. Lucas 18:1, que está escrito. Né? Alguém leia para nós aí, por favor. Então, a minha oração para que ocorra um avivamento na vida de alguém, na vida de um povo, na vida de uma nação, na vida de uma igreja, a igreja primeiro precisa se posicionar como oração perseverante. É uma coisa que é cansativa. Muitas vezes vai nos enfadar, muitas vezes vai nos cansar e muitas vezes vai nos desmotivar. E vou dizer por que isso ocorre. Isso ocorre porque nós continuamos olhando para o problema e não para a solução do problema. Porque eu estou orando para tal situação e aquela situação não resolve. Se eu estivesse orando para Deus e olhando para Deus, talvez já tivesse resolvido. Mas eu oro e olho para a situação. Orei hoje, a situação está lá. Orei amanhã, a situação está lá. Orei de novo, a situação está lá. Você fala, isso a gente só olha para a situação, né? Aquela dinâmica que a pastora fez aqui com o papel lá da manchinha preta, ela não fica olhando para a manchinha. Mas a gente tem que olhar para o todo, né? Então, oração perseverante. O que diz em Lucas 18:1? Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai-me o que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos,
que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos, depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Né? A parábola do juiz iníquo. E aí, lá no livro de Apocalipse, tem um pessoal que diz: Senhor, até quando, Senhor? Você já leu o livro de Apocalipse? Até quando, Senhor? Até quando vai ter a iniquidade? Até quando? Tem alguém nos pés de Jesus falando isso, irmãos? Orando. Até quando o cheiro da maldade desse povo vai estar? Até quando o Senhor não vai voltar? Até quando o Senhor não vai tomar providência? Né? Então, nós temos que ser persistentes. E às vezes, no caso dessa viúva, por que Jesus cita o caso de uma viúva? Primeiro, porque as viúvas elas não tinham, se a viúva não tivesse um homem que a acolhesse, não tivesse, se o marido dela não tivesse um irmão, alguém que cuidasse dela, ela ficava totalmente vulnerável, né? Como foi ministrado aqui. E essa mulher era vulnerável, ela não tinha voz. Talvez Jesus usa esse texto dessa mulher aqui para explicar para os discípulos que, apesar de você não ter uma voz ativa, porque nós como igreja muitas vezes não temos uma voz ativa no mundo lá fora. As pessoas zombam, escarneiam, tiram sal, brincam, falam mal, em alguns lugares matam. Mas a Bíblia, Jesus está falando aqui, essa mulher, essa viúva, todo dia ela ia diante do juiz. Falava: Senhor, juiz, meritíssimo, faz justiça à minha causa. O meu adversário está querendo me roubar, está querendo levar minhas terras. Não se sabe o que ela ia lá pedir. E o juiz fala, e Jesus é bem claro: o homem não temia Deus, não tinha valor moral nenhum. Mas ele fala assim: não, você quer saber de uma coisa? Vou atender a pedido dessa mulher. Não é porque eu gosto dela, não. É porque ela não para de vir aqui me atormentar. É chato. Meu Deus, que coisa chata. É que nem criança. Já viu criança quando quer alguma coisa? Deixa. Vai. Quer. Agora. Vai. Deixa. Quer. Agora. Vai. Quer. Deixa. Agora. Depois de 3 horas você fala: Senhor, Toca no coração do Pai. Aí vem aquele provérbio de Jesus, né? Quem tem ouvidos, ouça o que a criança diz, não, né? E ele vai vencer você. Já venceu várias vezes, vai continuar vencendo. Por quê? Porque você não quer mais ouvir a voz dele no seu ouvido. Ou eu estou brincando? Não, é verdade. Eu já fiz isso. Isso é teórico, isso é chama-se psicologia reversa. Você vai. Até uma hora que ele fala: não aguento mais. Ou ele te mata, ou ele te dá o que você quer. Como matar é crime, então. Aleluia, né? Brincadeira, né? Então, o primeiro passo para nós termos uma sociedade avivada, uma igreja que traga avivamento, que faça diferença na terra. Primeiro, oração perseverante. E eu não estou falando que é fácil, tá, irmãos? Se fosse fácil, não estava nem pregando aqui, nós estávamos praticando. É difícil, é cansativo, porque muitas vezes nós olhamos para o problema e esquecemos de olhar para o dono de toda a situação. A segunda situação que está aqui é, Jerusalém, seus muros vos guardam em todo dia, jamais calarão vós. O que fazeis lembrar ao Senhor, não haja silêncio em vós. A segunda atitude que a nossa oração, que traz avivamento, tem que ter, ela tem que ser uma oração que gera expectativa. Porque o que é uma oração que gera expectativa, irmãos? Abacuque capítulo 2, versículo 1. Ninguém encontrou, exame. Abacuque capítulo 2. Amós, Oséias, Joel. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Amém? A sua oração, ela tem que gerar uma expectativa. Ela tem que ter expectativa. Não dá para a gente fazer uma oração e a gente não aguardar a resposta.
né? A gente faz oração, irmãos, e você tem que entender que aquela oração, ela vai movimentar as mãos de Deus. E ela vai trazer algo que nós esperamos. Porque se eu faço uma oração, ó Senhor, sabe aquela vida? Então, é assim, tá? Não estou pedindo muito, não. Se o senhor quiser fazer, o senhor faz. Se o senhor quiser fazer também, não posso fazer muita coisa não. Mas se o senhor desejar alguma coisa, pode fazer lá, pode cuidar, tá? Tá bom? Entendeu, Deus? Amém, obrigado. Essa oração ela não tem expectativa. Quando o Amós está dizendo aqui, ele está dizendo assim, olha, eu estou esperando. Eu estou fazendo uma oração, mas eu estou esperando em Deus. Eu sei que Ele vai se levantar e vai julgar a minha causa. Eu sei, não tem, eu tenho a expectativa, né? Não importa a realidade que eu vivo, a expectativa é de mãos de Deus se movendo ao meu favor e a favor dessa nação. Enquanto eu não tiver esse impacto na minha vida, a minha oração vai ser uma oração meia xoxa, meia sem graça, né? Existe oração xoxa? Existe, irmão. Existe oração sem graça? Existe. Eu acho que de vez em quando eu faço essa oração, Deus vai lá de cima e fala, meu Deus do céu, para que eu dei a língua com essa criatura? Não é possível. Para que eu ensinei ele a ler? Ele não sabe nem ler o salmo. Já que não sabe orar, então lê o salmo, fica mais bonito. Pelo menos está copiando uma coisa boa. É uma oraçãozinha, sabe? Sabe aquele dia que você está orando com a boca cheia de chiclete? Bom, não sai nada. Meu Deus do céu. Né? Mas o Senhor conhece lágrimas, graças a Deus. Senão nós estávamos lascados. Graças a Deus que Ele conhece lágrimas. Senão, né? Mas assim, sem expectativa, não existe reação. Quando a gente lança um projeto na vida, né? Por exemplo, a gente tem o projeto da expectativa de fazer uma faculdade. Qual é a nossa expectativa? Passar no vestibular, né? Arrumar um emprego para pagar, né? Porque não tem como você entrar na faculdade, né? Que nem o dia desse cara estava falando, que o Cláudio Duarte falou que o cara queria fazer medicina. Aí chegou para ele e falou, pastor, o meu sonho é fazer medicina, né? Esse é o que eu estou falando, a frase dele. Ele falou, então, você tem que estudar. Ele falou, não, mas não quero estudar não. Você tem que estudar, estar na faculdade, fazer e tal. Ele falou, não quero estudar não, quero passar no vestibular. Aí o mano falou para ele, então é o seguinte, cara, pega uma passagem, vai para o Amazonas, vai numa tribo, faz um curso de pajé, você vira médico lá. Você não quer estudar. Eu quero fazer uma faculdade, mas o que eu me disponho? Qual é a minha expectativa? Um emprego, estudar bastante, me preparar, estar intelectualmente, estar aplicado nos estudos e fazer a faculdade. Eu quero fazer evangelismo, eu vou estudar, vou fazer. Eu quero ver a expectativa dos meus arredores mudar. Na minha casa não vai ter gritaria, não vai ter baixaria, meus filhos vão ser obedientes, a minha esposa vai ser uma bênção, eu vou ser uma bênção para minha esposa, todo mundo vai olhar para a minha casa e falar, glória a Deus, que casa abençoada. É isso, é a minha expectativa. Em algumas casas você está fazendo oração só com expectativa. A realidade é totalmente contrária. Mas a sua expectativa é de melhor. A minha vida está difícil, mas eu estou orando. E o Deus da provisão está mandando. Não, só vou catar um cavalo de lenha e vou morrer. Vai morrer não, porque o Deus já mandou o profeta na minha casa. É isso, irmãos. Expectativa. Eu posso até estar no momento ruim agora, mas eu sei que Deus vai mudar o meu cativeiro. Glória a Deus. É isso. É fácil? Não. Mais uma vez nós nos deparamos com o quê? Andamos por vista e não por fé. O que põe na nossa frente é os problemas. O que escancar na nossa frente é o problema. Então muitas vezes nós falamos assim, eu prego santidade, mas todo mundo está fazendo o contrário, então eu vou parar de pregar santidade. Não, você continue santo. Não é isso que a Bíblia diz. Aquele que está santo, continue santo. Aquele que pratica, deixa ele praticar. Você responde por você. Mas eu quero ver, eu tenho uma expectativa de mudança de vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Mesmo ainda que não esteja 100% limpo, mas vai chegar.
Senhor, eu quero ser, eu quero fazer, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Qual é hoje? Hoje o meu maior dom que eu tenho é vestir a camiseta com uma etiqueta para frente. Esse é o meu melhor dom. Não, Senhor, mas um dia eu vou profetizar. Um dia eu vou pregar a tua palavra. Um dia eu vou ter visões do céu. Um dia eu vou glorificar o teu nome e profetizar no meio da congregação. Hoje eu não sou nada, mas eu vou ser, porque o Senhor é comigo. Tem que gerar expectativa, né? O terceiro passo para você ter um avivamento em sociedade, em comunidade. Isso é para a comunidade, então começa por você. A oração que não abre mão de uma resposta. Eu não estou falando que tem que ter tempo determinado. Vamos lá, Oséias capítulo 10, verso 12. Oséias capítulo 10, verso 12. Vamos deixar a Carol ler aqui para nós. Carolzinha está aqui doida para ler. Lê aí, Carol. Depois de Daniel, Oséias 10, 12. Semeai justiça para vós, mesmo então colhereis amor, arai a terra para vós, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vós. Amém? Oséias 10, 12. Tem duas coisas aqui, né? Diz assim, ó, semeai para vós na justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo e a lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova, que chuva? Justiça. Irmão, você está preparado para a chuva de justiça? Eu parei para pensar nisso agora aqui, tá? Isso aqui não marquei não, tá? Eu só li aqui agora, eu pensei, falei, pô, não deveria precisar desse versículo. A gente está preparado para a chuva de justiça de Deus? Aí eu vou dar uma resposta para você que sim, nós estamos. Nós somos justificados por Cristo Jesus. Glória a Deus. Porque se nós não tivéssemos a justiça, sem a justificação de Cristo, como Paulo descreve, nós não estaríamos preparados para essa chuva. Então, a primeira coisa que você está fazendo é o seguinte, a sua oração, você não pode abrir mão de ter uma resposta de Deus. Porque José está falando aqui, ó, nós vamos semear, nós vamos arar a terra, nós vamos preparar, nós vamos semear, preparar, até que Deus venha com a chuva. Glória a Deus. Aleluia. Então, meu irmão, você quer uma oração que mude a sua vida, que faça avivamento no meio da sociedade? Comece a arar a terra. Isso significa, faça os preparativos para a semeadura. Ah, mas e quando vai chover? Ele manda. Aleluia. Quando vai vir? Ele vai responder ao seu tempo. Não é tempo, eu quero fazer, mas nós somos o povo impaciente, né, irmãos? Nós vivemos o tempo da impaciência, né? Nós queremos as coisas para ontem. Eu vou fazer um jejum, Senhor, de 7 dias. O senhor já pode responder adiantado? Né? Porque nós somos crentes boleto, né? Nós gostamos de pagar até boleto, até o milagre você paga em boleto. Já recebe primeiro e vai pagando. Não, calma. Né? A oração, ela tem que ter uma resposta, nem que seja não. A minha sogra tem um provérbio muito legal, eu gosto dela, que ela fala assim, ó, tem uma palavrinha que a gente tem que aprender a falar, não. Palavrinha mágica, minha esposa está me corrigindo a mim. Palavrinha mágica, não. Quem é que gosta de falar não aqui, irmão? A gente gosta de falar não para o cara da rua, ou não quer que ele é nosso amigo, mas para alguns, né? Não, presta o carro. Presto. Não quero prestar, não. Presta o cartão, isso vai dar ruim. Presta. Aí, depois vem Jesus.
Mas deixa pra lá, né? A resposta, nós temos um tempo, e o tempo é de Deus. A nossa ação é semear, plantar, adubar, regar, arar a terra, fazer os preparativos, porque isso cabe ao homem. Agora, mandar a chuva cabe a Deus. Nem que seja a chuva do tamanho da mão do homem, é Ele que vai mandar. E a chuva do tamanho da mão de um homem pode fazer um estrago danado, pode molhar até a carruagem do rei. Então, o quarto passo, a quarta situação de um avivamento numa sociedade que tem que acontecer é uma oração específica. Aí você fala, mas existe oração específica? Qualquer definição sua sobre a oração. Mas ela existe uma oração específica. Qual é eu vou citar uma oração específica para vocês. A oração de Ana. Achei uma já. Qual a outra oração específica que nós temos? Achou mais alguma aí? A oração de Jesus. Pai, não se peço que os tire do mundo, mas que os livre do mundo. João 17. Tem bastante na Bíblia, né? Vamos lá? Aqui no versículo 7, nem dei silêncio até que confirme, até que ponha Jerusalém por louvor da terra. Então, existe qual é o propósito dessa oração? Para que eu vou fazer essa oração? Às vezes a gente fala, Senhor, sara a nossa terra, sara a nossa nação, né? Bendito é a nação cujo Deus é o Senhor, né? A gente tem que, qual é o nosso maior problema? Se você fosse orar hoje como igreja do Senhor, qual seria o problema que seria interceder para que Deus mudasse nesse país? Corrupção. Eu oraria pela corrupção. Se eu já eliminar a corrupção do país, eu já elimino 60% dos problemas dele. Acabou, né? A outra coisa que eu ia orar, se nós vamos orar pela conversão. Conversão do povo, uma igreja viva, ativa, uma igreja que se manifeste, vá contra, né? Que não tenha medo de sofrer retaliação, né? Porque agora, né, de repente você fala alguma coisa aqui, você vai estar na cadeia, você vai ser preso. Se alguém falar para você que você vai ser preso, você para de pregar o Evangelho. Então é melhor você nem começar, porque o amor de Deus é maior do que qualquer coisa que nós possamos imaginar. Então, a oração ela tem que ser específica, nós temos que ter focos específicos. Senhor, quebra a idolatria desse país, quebra a corrupção deste país. Eu quero quebrar a corrupção desse país. Como assim? Eu também não sou corrupto. Eu já começo por mim, eu não vou aceitar a corrupção, não vou aceitar o suborno. Vai começar por mim, eu não vou oferecer R$50 para o guarda no meio do documento, sabendo que eu passei a 190 na estrada que era 40. É assim. Eu quero fazer uma coisa específica, mas eu tenho que ter o Espírito de Deus. Lembra que eu falei dos caras que estavam deitados, está faltando o Espírito de vida? É a mesma coisa. Se nós estamos aqui para mudar o patamar deste país, o patamar dessa nação, o patamar deste mundo, nós temos que entender que nós precisamos ser diferentes. E começa comigo. Eu não posso achar normal. As atitudes que o mundo tem aí fora. Eu não posso achar normal o que estão se apregoando aí fora e querendo empurrar para dentro da minha casa. Para dentro da minha casa, por goela abaixo, eu querendo ou não. Né? Eu não sei porque eu não tenho filho, mas eu não acho interessante alguém querer que educar o meu filho por mim. Eu acho meio estranho isso. Ele não paga minhas contas, não paga comprar fralda para ele. O que ele quer educar?
né? Então, o pai e a mãe ainda tem, pela Bíblia, ainda tem essa prerrogativa, né? Embora hoje em dia até os pais estão querendo terceirizar isso também. Manda para a creche, manda para, sei lá, manda para Disneyland, vai mandando, né? Então, uma oração específica, né? Oração que faz mover os céus e a terra, né? Se você ler a oração de Salomão lá em Crônica lá e Reis lá, você vai ver ele: Senhor, quando o povo orar neste lugar, nesse santuário, atende a oração. Quando o povo pecar, e não há homem que não peque, atenda a oração neste lugar. Aí você, eu não vou citar toda a oração aqui, se você leia lá em Reis, Reis e Crônicas. E aí você para pensar e fala assim, aí você passa esse ensinamento. Aí eu estava meditando um dia desse, por que Daniel orava da sua janela? Os caras fizeram lá o decreto para que todo aquele que se você já leu lá, fosse jogado lá na cova do leão, que se dobrasse a outro Deus. Por que esses caras fizeram aquele decreto? Será que só Daniel orava, irmãos? Vocês já pararam para pensar nisso? Será que é só Daniel que orava ali? Não tinha nenhum macumbeiro, não tinha nenhum enganador lá no meio. Babilônia significa balbúrdia. Será que não tinha ninguém lá que fazia um feiticinho e tal? Só Daniel. E por que as pessoas foram para lá? Por que Daniel ele orava 3 vezes ao dia voltado para Jerusalém? Por quê? Por causa da oração de Salomão. Quando o teu povo foi levado cativo, e mesmo no cativeiro, orar em direção a este lugar, houve oração do teu povo. Não importa se a gente está na Babilônia, não importa se a gente está no Éden, Deus ouve a oração. É específico. Senhor, eu quero mudar de vida, né? Quando eu falo assim, uma oração específica, por um certo tempo na minha vida, nós já vamos encerrar, eu fiz uma oração muito interessante para Deus, né? Eu não sei se foi boa, se foi ruim, não sei, não deixa para lá. Eu fiz uma oração assim, pedindo para Deus: Deus, eu quero ser um instrumento de precisão nas tuas mãos. Eu quero ser um instrumento cirúrgico. Não quero trabalhar nos arredores, eu quero trabalhar cirurgicamente, né, nas tuas mãos. Bom, isso me arrumou alguns problemas, mas tudo bem. Glória a Deus, deixa eu falar. Mas por quê? Porque eu queria ser um instrumento na mão de Deus, mas não é um instrumento qualquer. Quando a gente fala de instrumento, pode ser um cavaquinho, pode ser um facão, pode ser um trator. Não estou falando que não tenha lugar na obra de Deus, mas no meu caso eu queria ser um instrumento de precisão, que significava acertar qual é realmente o problema, verificar qual é o problema. Como eu não conhecia a Bíblia, isso chama-se discernimento espiritual. Era o dom que eu pedi a Deus sem conhecer a Bíblia. Eu quero ter discernimento espiritual. Para quê? Para que haja avivamento no meio do teu povo. Avivamento de Deus, não de fogo de pai, nem de... Um dia desse eu estava vendo umas coisas que a gente vê e fala: Jesus amado. Você nem precisa ser crente para saber que isso não é de Deus. Você não precisa ser. Passar qualquer um que orar tranquilo, Deus me livre, eu não vou dizer não. Isso é blasfêmia contra Deus, né? Então, quando a gente fala nisso, né? E aí, para a gente encerrar aqui, no capítulo 47 de Ezequiel, nós vamos ler lá, que é um texto bastante conhecido também. Nós até cantamos ele na igreja de vez em quando aqui. Ezequiel 47 fala das águas purificadoras. Eu não vou ler todo ele, depois, se você quiser, você leia na sua casa.
Eu só vou ler o versículo 5 até o 9. Ele mediu mais 1000 e já era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nada, ribeiro pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste isso, filho do homem? Quando levou-me e me fez voltar para a margem do ribeiro. E tendo eu voltado, eis que a margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto, onde entram no mar. Sendo levadas ao mar, as águas tornaram-se saudáveis. Isso aqui é a passagem do rio que escorre em trono de Deus, né? E aqui a Bíblia vai dizer que esse rio, ele começa no alto e vai cortando Jerusalém até chegar no Mediterrâneo, né? No deserto, né? Ele começa como um fio de água e se transforma em um rio intransponível. Ele vai se transformar em algo sobrenatural. Em outras palavras, o avivamento, ele começa pequeno e se espalha. Porque aonde esse rio de águas vivas passar, há transformação. Aonde esse rio de águas chegar, há mudança de vida. Haverá abundância de peixes, vida, aonde esse rio passar. Por quê? Porque esse rio, ele não sai de qualquer lugar. Esse rio sai do trono de Deus. Então não é um rio que nasce na pedra vermelha, não. Esse rio nasce no trono de Deus. Então esse rio aqui, ele tem um poder de transformar tudo aquilo que é morte em vida, tudo aquilo que é amargo em doce, tudo que é salgado em água potável. Então, se nós queremos um país, se nós queremos uma igreja, se nós queremos uma comunidade onde nós vivemos avivadas, nós precisamos desses 4 processos. E por último, nós precisamos desse rio para irrigar a nossa oração, a nossa lavoura, a qual nós semeamos, a qual nós plantamos. Amém? Então é isso, irmãos. Tenha esse entendimento. O mundo só vai mudar quando nós nos posicionarmos como homens, mulheres, crianças, velhos, jovens de Deus. Aí nós teremos realmente uma oração específica, uma oração com expectativa, por aí afora. Amém? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus, avisando aos irmãos que amanhã tem culto, tem monte, amanhã tem monte. Tem. Aleluia.